Você estudou muito. Você estudou filosofia, teologia, pedagogia, psicologia. Quanto você estudou? Quantos livros você leu? Quantos anos foram de intensivo estudo? Você pratica isso até hoje? É necessário? Olha, eu não sei qual é o nível socioeconômico ou intelectual das pessoas que estão com a gente. São mais empresários, empreendedores, eu não sei. Presidentes de empresa? Mas assim, talvez essa fala fosse mais importante para as pessoas mais humildes. Como eu ficava... Temos também. Como eu ficava 2 horas dentro do ônibus, né, foi a minha biblioteca. Você estudava no ônibus? No ônibus. Lá no centro de São Paulo tem muitos sebos. Verdade. Ainda tem. Verdade. Né? Tem. Muito sebo. Tem, opa. Então, eu comprava livro de sebo. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas muita gente vai lembrar e vai dizer. Teve uma época que as editoras, e a grande, a forte, era a editora Abril, ela fazia livro com papel jornal. E eu comprava. Então, pelo papel jornal. E no sebo, quando você lia 2, você ia lá, dava 2 e pegava 1. Né? Ah, que legal. E você ia trocando. Trocando. Eu não sei se ainda é assim. E eu li de tudo, porque a gente descobre que você não conhece tudo. E quanto mais você lê, mais óbvio, mais conhecimento você vai ter. Então, hoje eu fiquei mais seleto. Eu não sou aquele que lê 10 livros. Eu sou aquele que leio aquilo que vai ser, num momento muito importante para o meu trabalho, para a minha vida, né, para o meu sermão na igreja, para a minha conversa com as pessoas. Então, por exemplo, às vezes, outro dia, alguém disse que na minha idade a gente é cringe. Aí eu falei, deixa eu estudar, saber o que é isso. Deixa eu ver o que é isso. O que é o cringe, o que é o milênio, o que é, né? O que é o TikTok, a geração. O que esse pessoal pensa? O que eles falam? O que eles dizem? Você busca isso para se conectar com as pessoas. Para conectar, para entender. Por exemplo, o movimento Me Too. O que foi esse movimento? De onde surgiu? Por que surgiu? Né? E aí também eu converso com algumas pessoas para entender. Porque às vezes você fica numa situação que ela é muito... Você chega no limite. Por exemplo, o que é que faz algumas pessoas ficarem irritadas? Pô, aquela mulher disse que o cara abusou dela há 10 anos, há 30 anos atrás. Ela deixou ser abusada há 10 anos e esperou 30 anos para contar. Como é que eu faço para entender, né, quais são as pessoas que aquilo é verdade e quais são aquelas que querem se vingar e são aproveitadoras? Aí você entende que na psicologia e na psiquiatria isso existe. Né? Você, às vezes, fica numa situação que verdadeiramente você se torna um submisso. Isso acontece mesmo. Uhum, sim. Isso ocorre. Você vê essa mulher agora... E da Elisa mesmo, que você mencionou, ela repetiu o que ela viveu na infância, com os pais, com todos os namorados, maridos. Todos os namorados. E aquela mulher que pegava empregada doméstica e babá para bater? Que teve que pular do prédio. Nossa. Né? Agora apareceu uma enxurrada. Aí você pensa, peraí, todas essas foram empregadas? Não foram? Por que essa mulher fez isso? Por que você vive isso? Então, aí eu vou ler. Então, leio os testemunhos, leio em várias fontes para tentar, né, não ser influenciado por uma fonte só. Né? Porque não adianta você chegar e dizer assim, a Globo é vendida, que hoje é a conversa de todo mundo. Uhum, a Globo é vendida, a Globo é de esquerda, mas eu também tenho que ouvir a Globo e a de esquerda. Aí eu tenho que ouvir o de direita, eu tenho que ouvir o de centro. Né? E eu tenho que fazer a minha análise com a realidade. E você usa muito disso também na sua missa, né? Não, eu só uso isso na missa. Você comenta muitos assuntos, tudo, né? Eu não uso, por exemplo, eu não uso, né? E se você já assistiu o Casamento Meu, você vai lembrar. Todo religioso, e aqui não tem mérito nem demérito, que você conheceu e que você vê, ele escreve o sermão e ele usa um livro na missa e ele usa um livro, chama missal, e ele usa um livro no casamento, não usa? Uhum. Ou no funeral? Eu não uso nada. Verdade. Eu não uso absolutamente nada na minha mão. Você fala do coração. Eu falo do coração. Eu quero falar aquilo, né? O que Jesus falou sobre isso? Por exemplo, eu estou escrevendo um novo... Mas você se prepara? Hoje tem missa, né? Missa. Você se prepara para o que você vai falar? Não. Você sente o que você quer dizer porque ali. Eu acho o seguinte, quando você se prepara muito, né?
Porque se prepara assim. Também eu tenho uma certa idade, já li muito. Putz, Não, sabe não de- adianta mais ler o que eu já li. Então, professor, domingo que vem o sermão é o Sermão da Montanha. Deixa eu ler aqui. Lê o quê? Eu já sei o que é o Sermão da Montanha. Eu quero saber o que seria o Sermão da Montanha hoje, na situação que nós estamos no país. Por exemplo, o que o Sermão da Montanha tem a dizer para mim com o 7 de setembro que está dividindo o país? Você começa a conectar as histórias. Porque hoje, não sei se você concorda, basicamente, o Brasil está dividido em 3. Você tem a direita, a esquerda e aqueles que falam, deixa eu ficar quieto. É isso mesmo. Na hora eu vou lá e ponho meu voto na urna e acabou. É verdade. Né? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Realmente, está muito parecido. É, muito parecido. Lá foi uma eleição parelha, né? Aqui a gente tem a possibilidade da terceira via, que nos Estados Unidos não tem. Né? Lá não tem. Lá é ou esquerda ou direita. Lá não tem. Não tem meio termo. Não tem. Você precisa escolher um lado. Mas porque as instituições lá são mais fortes. Né? Verdade. Ela é maior que o presidente. Tanto é que o americano fala assim, você não tem que respeitar o presidente, você tem que respeitar a presidência. O crime maior é você querer desvalorizar ou desqualificar, né, as nossas instituições. Então, por que ninguém picha a Casa Branca? Não é? Mesmo que de longe. Por mais livre que a pessoa seja. Os que invadiram o Capitólio estão numa situação difícil agora. Tem nego pegando século de cadeia. Eles não esqueceram. Você concorda? Eles não esqueceram. Estão atrás, estão analisando, estão investigando. Não é por causa do presidente, é por causa da instituição. Porque se você perde isso, por exemplo, e volta lá, estou falando, e volta em tudo, e gira em tudo, e fala um monte de coisa. O que é anglicana? Anglicana é o seguinte, todo padre anglicano tem que fazer o casamento homoafetivo? Não, porque senão você dogmatizou. Então, o que ele não pode é dizer que o gay não pode frequentar a igreja ou não possa participar da comunhão. Agora, por um dever de consciência, ele pode dizer, eu não faço essa cerimônia. Eu não caso gay, eu não caso o divorciado, né? E eu sou contra o estudo das células tronco. Pronto. Isso ele pode. Porque você é livre. Sim. O que você não pode é discriminar essas pessoas. E isso é uma opinião da pessoa? Da igreja anglicana. Ou da igreja? Não, essa é a opinião da igreja. Da igreja. E quando você faz um casamento homoafetivo, como é que isso se relaciona com a opinião da igreja e a sua opinião? Não, a minha opinião, eu vou lhe dizer, Você tem uma liberdade? Eu tenho liberdade. Quando as pessoas me dão o direito de eu falar, eu observo que elas entendem o que eu faço. Elas me criticam quando elas não deixam que eu explique. É um corte, é um recorte. Então, eu uso muito uma frase que é assim, cuidado quando você tira o texto do contexto para um pretexto. Esse é o problema. Né? Então, você pode não concordar? Posso. Você pode não querer conviver? Posso. Agora, eu não posso impedir que ela viva, que ela tenha direito. Ela tem coração, ela tem pulmão, ela tem rim. Por exemplo, eu fiz um casamento, era um médico e creio que um arquiteto. Aí no meio da cerimônia, o médico falou assim, Heavy, deixa eu falar. Aí eu falei, deixo, né? Deixo. Aí ele parou, aí ele falou assim, gente, na minha adolescência, eu não saía da sala de aula para a cantina. Eu era massacrado. Bullying. Eu era humilhado. Uau. Eu era destruído. Eu era o afeminado. E eu ficava dentro da sala. E eu começava a pedir para Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor não tira a minha vida? Aí eu eu tenho que falar para minha mãe, Deus, minha mãe vai me amar? Minha mãe vai me aceitar? Aí eu falei para minha mãe, Deus, meu pai vai me aceitar? Meus irmãos vão me aceitar? Meus amigos vão me aceitar? Vão me aceitar no meu ambiente de trabalho? Vão me aceitar na vida? E ele chorava, mas era aquele choro que o nariz escorre. Nossa. Eu tive que pegar do lado, era no buffet,
eu tive que pegar aqueles guardanapos de tecido e colocar em cima do altar para ele limpar o nariz e o rosto. Aí ele falava assim, a minha vida inteira foi lutar por aceitação. Minha vida inteira. Eu queria te dizer, obrigado por você me aceitar. E por você ter dito que Deus me ama. Que eu não sou um nada. Que eu sou gente. Que eu sou humano. Que eu sou uma pessoa. Porque com a inteligência dele, com a cultura dele, ter feito a faculdade, ele falou assim, prova que Deus me ama. Eu falei, provo. Está escrito no livro do profeta Jeremias, há 2.800 anos atrás. Antes que você nascesse, antes que você fosse gerado, antes que seus ossos existissem no ventre da sua mãe, eu, o Senhor Deus, te amei, te desejei, e eu já sabia até o seu nome. Aí eu lhe faço uma pergunta. Esse Deus que a gente conhece, né? Uhum. Essa situação. Sim. Que mesmo que seja... Bom, que não exista, mas pelo menos é o que rege hoje a sociedade nossa. Tá bom. Ele é onisciente? É. Ele sabia que você seria gay? Sabia. Por que ele deixou você nascer? Por quê? Ele sabia que você não seria curado? Sabia. Então por que ele deixou você prosperar, você ser médico? Por quê? Por que ele colocou nas suas mãos a direção de um departamento do Dante Pazzanese para você salvar vidas? Agora você quer mais? Fiz o casamento dele. Daí um tempo ele me convidou. Casamento homoafetivo. Homoafetivo. Fui jantar na casa dele com a Ana Paula. Ele falou assim, Heavy. E eu não fui jantar na casa de um gay. Fui jantar na casa de um casal que me convidou. Uhum. Ele falou assim, Heavy, o rapaz que mais me humilhou, que mais me perseguiu, passou mal do coração e chegou no Dante Pazzanese. Na mão dele. Meu Deus. Ele falou, você sabe o que eu fiz? Chamei o melhor colega meu, chamei o melhor médico do hospital para cuidar dele, porque eu não teria condições emocionais de cuidar. Mas eu busquei o melhor médico para aquela situação. Então, veja bem, quem não quer fazer, não precisa fazer.